Existe há algum tempo uma sorveteria famosa, sempre lotada todos os dias de calor. Sorvete delicioso, sabores variados, clientela sempre bem atendida. Homens, mulheres, crianças, todos faziam fila e aguardavam pacientemente a sua vez. Tudo por um sorvete gostoso, refrescante, num dia muito quente. A menina sozinha, com o dinheiro na mão, também entrou na fila. Esperou sem reclamar, mesmo quando uns garotos passaram à sua frente, sem cerimônia e sem polidez alguma. Quando chegou ao caixa, antes que pudesse falar qualquer coisa, o funcionário lhe ordenou que saísse e lesse o cartaz na porta. Ela baixou a cabeça, engoliu em seco e saiu, e leu o cartaz bem grande na porta de entrada que dizia: proibido entrar descalço. Olhou para os seus pés descalços e sentiu as lágrimas em seus olhos e o gosto do sorvete não comprado se diluindo na sua boca. Ia se retirando, cabisbaixa, quando uma mão forte a tocou no ombro. Era um homem muito grande e para a menininha ele parecia verdadeiramente um gigante. Foi com ela até o meio-fio, sentou-se, tirou os seus sapatos número 44 e os colocou em frente a ela. Depois, a suspendeu e enfiou os pés delas nos seus sapatos. Eu fico aqui esperando, disse ele. Vá buscar o seu sorvete, não tenho pressa. Ela foi deslizando os pés, arrastando os sapatos até o caixa. Comprou sua ficha e saiu vitoriosa com o seu sorvete na mão. Quando foi devolver os sapatos para aquele homem, ela se deu conta de que ele tinha pés enormes. Muito maior ainda era o seu coração. Essa historinha dos pés gigantes e coração maior ainda nos faz refletir sobre as coisas pequenas da vida e os gestos grandes. Quantas vezes não fomos capazes de tomar atitudes e depois nos arrependemos dela? Muitas vezes na nossa vida temos que ter coragem para deixar o coração atuar. Deixar que aquela vontade que você está sentindo de fazer algo diferente não fique apenas na garganta. Sabe, quando você tem vontade de fazer algo, quando você vê uma cena à sua frente e você quer ajudar, aí o teu coração diz que você tem que ajudar, que você tem que fazer, e ao mesmo tempo, um nó na garganta acompanha aquele pensamento que diz: não, isso é coisa para o governo. Você não tem que se meter nisso. Além do mais, você não sabe se aquela pessoa pode ser uma pessoa violenta, pode ser uma pessoa que venha lhe causar algum tipo de transtorno, de problema. Quem sabe ela não vai ficar lá na tua casa te procurando? Quem sabe, será que a sua mulher vai gostar disso que você está fazendo? Será que seu filho? Será que... E nesse serás, a vida passa. E no final das contas, você não fez aquilo que o teu coração pediu que você fizesse. Será que esses grandes seres, como o Albert Schweitzer, que fala tanto do segundo emprego, será que um Mahatma Gandhi, será que esses grandes seres da atualidade ou de tempos atrás, será que eles consultavam mais o medo ou consultavam mais o seu coração? Será que essas pessoas não abriam um coração gigante na tentativa de ajudar o próximo? E por que será, a gente se pergunta, que eles sempre carregaram uma alegria tão profunda dentro do peito? Talvez essa alegria que está faltando muitas vezes em você seja a falta da atitude corajosa que deixamos no passado. Eu não estou falando aqui de atos heróicos, não estou falando de grandes conquistas, estou falando apenas da necessidade que cada um de nós tem de fazer essa energia do bem fluir
de fazer essa energia do amor se propagar para todas as partes, sem distinção, sem que precisemos colocar em meio a isso os nossos próprios interesses. Perceba que na maioria das vezes enxergamos atitudes aonde o interesse está por trás. Esses dias estive junto a um grupo de pessoas e conheci uma pessoa muito especial que eu gostaria de falar um pouco sobre ela hoje nesse nosso bate-papo. Justamente esse grupo de pessoas aonde fui com a proposta de tentar levantar um pouco a autoestima de pessoas machucadas por uma enfermidade que deixa rastros pesados. Quimioterapia, radioterapia, incisões cirúrgicas que muitas vezes mutilam, angústia, medo de perder a vida e de não conseguir enxergar mais os seus entes queridos. Nós estamos falando dessa doença que você já sabe qual é. Nós estamos falando dessa enfermidade que toma conta cada dia mais de um número grandioso de pessoas. E apesar dos avanços da medicina, ainda continua a fazer suas vítimas não apenas no desfecho final, mas também durante o tratamento que costuma ser bastante doloroso, difícil, desafiante e que traz sequelas as mais diversas possíveis. Bem, estava eu em meio a esse grupo e com a proposta de alguma maneira levar uma atitude positiva. Pensei primeiramente na Louise Hay, pois ela passou por esse problema, escreveu manuais nessa direção. Então me abracei no livro e disse, é nessa direção que eu vou. Chegando ao grupo de pessoas, apenas citei a Louise Hay, mas a conversa partiu para outra direção. Claro que a gente precisa, naquele instante, lembrar de uma força maior, capaz de fazer, resgatar os sorrisos e enxugar as lágrimas. É preciso, claro, abrirmos-nos para essa força que existe no nosso coração. Mas, em meio a olhares tristes, em meio a situações de dores, resolvi contar uma história que eu presenciei pessoalmente no Hospital Erasto Gettner, em Curitiba. Uma certa vez, enquanto aguardava um exame, estava ali num banco e podia observar os olhares tristes e até mesmo deformações na face depois de tantas cirurgias, de tantos seres. Aqueles seres que estavam ali podiam estampar claramente o sentido do sofrimento, da angústia, da dor, através de seus olhos, através da sua pele, através da ausência de seus cabelos, e muito, muito mais, através da energia que podiam expressar a força que lutavam para com essa energia difícil da dor, do sofrimento, da angústia interior. Em meio àquele cenário, em meio àquele hospital, de certa forma sombrio, numa tarde fria, percebi um ser maior. Mas o que você viu? Seria um anjo? Seria alguma coisa? Você tem essa capacidade de ver essas coisas? Tá? Não tenho. Mas eu percebi ali um ser maior. Sim, uma mulher. Sim, uma mulher de carne e osso, mas não tinha lá uns raiozinhos saindo da cabeça? Não tinha raiozinho nenhum saindo da cabeça. Não tinha por acaso mais asas ali soltando? Não tinha nada disso. Nem pena? Não tinha. Era uma mulher de carne e osso, uma estatura mediana, já há alguns anos nas suas costas, e ela chegava próximo de cada pessoa que estava sentada naquele banco e dizia: olá, tudo bem? Como vai você? Olha, eu já passei por isso, viu? Eu também já fiz cirurgias, eu já fiz radioterapia, já fiz quimioterapia.
Eu estou hoje aqui na tua frente para dizer que eu venci. Para dizer que eu estou curada desta enfermidade que tanto medo coloca em todos nós. Eu estou aqui para te dizer que existe algo maior e que assim como eu consegui, você também vai conseguir. Assim como eu fui capaz de suportar e de superar, você também vai ser capaz de suportar, você vai ser capaz de superar, de transcender tudo isso. E daí ela abria um pote onde existiam algumas bolachas, algum biscoito, não sei se caseiro, ou se ela comprou no mercado, não sei. E pouco me interessava naquele instante o conteúdo daquele pote. Porque aqueles biscoitos, eles estavam recheados com o néctar do mais profundo amor. E ela saía daquela pessoa e abordava uma outra pessoa. Não acredito que tenha feito algum dia um curso de oratória, pois na sua simplicidade tinha sim a melhor de todas as oratórias e o maior de todos os cursos, porque aquilo vinha da alma. Um sentido de compaixão tão profundo, porque foi capaz de passar por aqueles bancos a mesma agonia com que via as outras pessoas passarem. Isso vale mais do que tudo. Esse é o verdadeiro sentido da compaixão, a qual muitas vezes nós não temos porque nunca passamos por aquela situação. Quando a gente diz sinto muito, será que você tem a noção do que é isso? Será que você sente, que você percebe a dor do outro? Isso é compaixão. E mais compaixão ainda é o fato de não ficar sentado numa cadeira, num sofá confortável em sua casa, assistindo um programa de jornal e muitas vezes se entristecendo com aquelas notícias, mas sem fazer absolutamente nada. Nada para que as coisas se modifiquem. Então, a gente precisa sim arregaçar as mangas e ter gestos como este. Um gesto tão simples e ao mesmo tempo tão profundo de transformação radical daquelas vidas. Perceba que muito melhor do que o medicamento que seria adquirido depois daquela consulta com aquele médico, que o medicamento maior estava ali naquela pequena conversa, naquela troca de olhares, naquele biscoito recheado do mais profundo amor. Mas eu estava falando contigo que estava conversando com essas pessoas. E que relatei essa situação, contei esse caso. No meio daquelas pessoas, um senhor pede a palavra. Seu Silvio, essa história que eu estou contando para você, ambas não foram tiradas de nenhum livro de autoajuda, nem pertence a nenhuma encenação. São histórias reais. E o seu Silvio, que deve estar nos escutando nesse momento, ele pediu a palavra e disse: olha, há 5 anos atrás, eu passei por uma cirurgia e, por erro, o anestesista causou uma lesão na minha medula e eu não quero mentir em relação a isso, mas não me lembro se ele falou que ficou paraplégico ou tetraplégico. Mas, em suma, ele ficou numa cama. E o quadro dele era grave. E segundo o seu Silvio contou para a gente, para todos nós, disse que teria em torno de 15 dias. Ali, em meio àquelas pessoas, o seu Silvio disse: eu não queria viver mais 15 dias. Eu queria viver mais. Eu tinha vontade de viver e queria viver. E assim eu pedi a Deus que me desse mais vida. Eu queria mais vida. Também, eu não queria permanecer ligado a uma cama para sempre. As pessoas tinham que me levar para ir ao banheiro. Eu não conseguia andar. Eu não queria viver daquele jeito.
e pedi a Deus que modificasse aquela situação, que mesmo com o diagnóstico médico de que eu teria pouco tempo de vida e que o fato de estar numa cama seria a sequência dos meus dias, sempre atrelada a esse estado vegetativo. Eu não queria aquilo. E hoje, como todos podem ver, eu caminho e passaram-se 5 anos. A mim, me emocionou muito o depoimento do seu Silvio. Realmente, uma demonstração clara, um exemplo vivo de que todos nós carregamos em nosso interior uma força capaz de desafiar a ciência, a medicina e tudo o que possa ser. Muito maior é esta força que carregamos em nosso interior. O seu Silvio é a prova clara de que realmente tudo isto flui de uma forma distinta. Quando nós buscamos a cura, ela acontece por si só. Perceba que nesta conversa com essas pessoas, o meu protocolo inicial, a minha pauta, se tornou totalmente obsoleta. E com esse exemplo de vida do seu Silvio, podemos conduzir um bate-papo mostrando que todos nós, independente se estamos enfermos ou sãos, independente se temos um problema no nosso trabalho, na nossa família, junto aos pais ou aos filhos ou à esposa ou ao marido, não interessa o que você esteja passando. Temos sim a capacidade, a força para modificar toda a situação em que estamos a viver. A gente tem sim condição perfeita de fazer com que tudo mude, tudo se transforme e venhamos a alcançar a maior de todas as virtudes, que é o coração tranquilo.